Bom, o ano é 2022, parece que vencemos a pandemia, tudo foi controlado e parece que a economia voltou a funcionar de forma normal. Será mesmo? Então fica no vídeo que eu vou te contar se entramos ou não em um bear market. E se você não sabe o que é um bear market, fica aí que eu também vou te explicar. A produção acabou de puxar minha orelha falando que eu tô triste porque eu tenho que ficar feliz quando o mercado tá caindo também. Então, pessoal, não fiquem tristes se toda a sua carteira cair 20%, 30%, porque isso faz parte do jogo. Isso acontece de tempos em tempos. E quando a gente fala de bear market, a gente tá falando que o mercado está em queda total. O pessoal remete a bear simplesmente porque o urso, vou fazer aqui de forma ilustrativa para vocês verem, o urso ataca de cima para baixo. Então ele faz com que as ações caiam, né, com que todo o mercado financeiro diminua seus preços. E o touro, ele sempre dá aquela chifrada de baixo para cima. Todo mundo já viu aquelas touradas. São touradas? E os toureiros sendo tourados. Logicamente que neste momento a gente quer que o nosso patrimônio, o nosso portfólio continue crescendo de forma ininterrupta, né? Que a gente cresça, vá até o espaço, até Marte sem ter nenhuma queda, mas a vida não funciona assim. E se a gente tivesse um preço eletrônico ali, digital, igual a gente tem no mercado de ações, na portaria do seu prédio, você ficaria espantado e ficaria também neste momento triste pelo fato de os preços das suas casas não serem o que vocês esperam, de o preço de mercado não ser o que vocês esperam, de o preço não ter cobrido a inflação da forma que aconteceu. Então tudo isso faz parte do jogo. Pelo fato de alguns mercados não terem a liquidez que o mercado de ações tem, a gente vai sentir muito depois do impacto. Por vezes o mercado de imóveis consegue cobrir a inflação, mas por vezes não. Então acaba que nós temos aquele acalento no coração de que eu tenho um imóvel, eu estou safe. Mas nem sempre é assim. Mas não estou aqui para entrar no mérito se deve ou não comprar imóvel. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu estou falando aqui o que deve ser feito no mercado de ações. Se eu tiver dinheiro suficiente e for gastar só 2% do meu patrimônio, eu vou comprar imóvel, mas se não, não vou comprar. Mas se você quiser gastar 90%, pode gastar, mas depois você volta aqui para aprender a investir. E quando nós falamos de bull market especificamente, a gente está falando não só de ações, mas de REITs, a gente está falando de commodities. Commodities todo mundo está cansado de ouvir, eu já falei, é petróleo, é milho, é trigo, é café, é minério. Estou olhando para a produção para ela falar algum commodity. Maquiagem não é commodity. Milho, café, você falou petróleo? Petróleo. Trigo? Já falei. Você falou trigo? Já falei. Você tá mentindo. Não estou. A produção acha que maquiagem é commodity. Mentira! Vamos pro vídeo. E até mesmo o preço dos imóveis são impactados no bull market e tem toda a alteração, logicamente, para cima e não para baixo. Mas quando a gente está falando de bear market, é que o negócio fica feio. Normalmente um bear market é precedido por uma péssima economia, por uma economia que não está... Nossa, eu falei péssima, né? Eu tô sendo dramático, mas não é péssima, gente. Mas uma economia que está em recessão, que está encolhendo ali, simplesmente talvez para ajeitar as coisas, né? Para arrumar as coisas dentro de casa, vai ter que deixar de crescer, dar uma segurada, e aí isso reflete nas ações. E o bear market traz alguns sinais. Um dos primeiros sinais é que a economia não cresça como cresceu nos últimos anos. Um segundo sinal que a gente pode tirar disso tudo é que as empresas estão mais contracionistas e menos expansionistas. E o que eu quero dizer com isso? A Amazon somente este mês anunciou que vai deixar de abrir novos 11 lugares, né? Novos 11 warehouses, que seriam galpões ali logísticos para distribuir os produtos de forma mais eficiente. E com isso vocês podem pensar, ok, que se lasque a Amazon, bilionários malditos, ladrões, não pagadores de impostos, desviadores de dinheiro, lavadores de dinheiro, geradores de empregos. Quando a gente fala menos 11 galpões, cada galpão desse emprega não menos que 1000 pessoas, pessoal, porque são galpões gigantes. Então a gente pode colocar aí que são 11 galpões, menos 11.000 empregos, menos 11.000 famílias com mais conforto, menos 11.000 famílias comprando, menos 11.000 famílias se alimentando adequadamente. Então tudo isso reflete que menos esforço na economia, menos gasto de dinheiro. Então esquece tudo que você sabe sobre bilionários, não é esse o assunto, eu tô pouco me importando para isso. O ponto aqui é que se a empresa está deixando de expandir, ela está deixando de criar empregos, e os empregos acabam movimentando a economia, porque uma pessoa trabalhando, ela deixa de almoçar em casa para almoçar fora. Então ao invés de ela simplesmente só alimentar o supermercado, né, alimentar aqui na forma de comprar coisas
coisas do supermercado, ela também vai comprar no Chipotle, ela também vai comprar no McDonald's, no Burger King, ela vai fazer com que a economia gire. Ainda dentro do segundo ponto, a Target avisou que não está conseguindo repassar os preços da inflação, não está conseguindo subir os preços da forma que deveria. Então, ela está tendo uma margem menor e fez com que suas ações tivessem uma queda não igual ao Netflix, que quase não existe nada igual, mas tiveram uma queda de praticamente 30% no ano. Então, é muita coisa, é uma queda muito agressiva e todos esses sinais indicam de que um bear market está muito próximo ou já estamos num bear market. Um bear market também é marcado, né, como um terceiro ponto. O bear market é muito marcado por volatilidade, porque a gente não sabe onde é o fundo do poço, mas a gente pode definir que entramos num bear market quando o S&P 500 ou a Nasdaq, que são dois índices muito fortes aqui nos Estados Unidos, principalmente o S&P 500, caem mais de 20% desde uma alta recente. Então agora a gente vai aqui para a tela. Então, pessoal, vocês podem ver aqui o QQQ, nós estamos aqui no Year to Date. O QQQ chegou a ser listado a $401,68. E se nós fizermos esse tracejado aqui, ó, vocês veem a montanha subindo e descendo, pã, e foguete deu ré. Olha isso, menos 27% num período de 4 meses. Bate onde? No que acabamos de falar, no terceiro ponto sobre bear market. E tem até o ursinho já aparecendo aqui, ó. Empresas tech estão sofrendo muito, então faz com que a gente ligue o alerta. Então vamos buscar aqui o S&P 500, vamos pegar o SPY, que representa muito bem. A gente está aqui year to date, se a gente pegar o SPY, 477, na maior baixa, a gente teria 18,44%, ou seja, está perto do território, mas ainda não chegou no território. Mas se a gente considerar o Nasdaq, a gente entrou no território de bear market, a gente entrou num território de recessão. Voltando para mim, e um quarto ponto que influencia muito a duração do bear market é que os gestores, as pessoas que têm dinheiro ali, eles sentam em cima da grana, pessoal. Eles tiram do mercado financeiro e falam, ó, quando vocês resolverem ir, quando a economia melhorar, quando as coisas começarem a se estabilizarem, a gente volta, beleza? Enquanto isso, a gente pega o dinheiro todo, aloca em renda fixa e fica sentado esperando as coisas voltarem ao normal, a terem aquela normalidade de sempre, aquele mercado, né, não somente bull market, mas um mercado mais normalizado, sem aquelas quedas agressivas que a gente consegue ver no bear market. Eu vou aproveitar e vou colocar na tela aí para vocês quanto tempo durou cada bear market nos últimos anos, os que eu consigo ter acesso, e aí vocês podem ver que um bear market pode durar semanas, meses, até mesmo anos. Então acaba sendo imprevisível, vai depender muito de como os Estados Unidos e o mundo inteiro vai se recuperar depois de toda a impressão desenfreada de dinheiro, toda a freagem da cadeia logística, né? Porque a gente fechou o porto, a gente desligou minas de extração de ferro, níquel, a gente desligou poços de petróleo e a gente fez com que tudo isso, né? Eu não estou falando aqui que vidas ou economia, o que é mais importante, eu estou falando o que foi feito e quais são as consequências. Então, se foi para salvar vidas, está todo mundo vivo hoje, então todo mundo vai ter que arcar com as consequências de termos tomado tais decisões. Então tá tudo bem, bola para frente, mas a gente tem que saber onde nós estamos hoje e que é quase um consenso de todo o mercado que nós entramos num território de bear market. E nós temos os Estados Unidos, né, com o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, seria o Banco Central dos Estados Unidos, falando que vai subir juros até onde for necessário. E aí o pessoal já dá uma assustada. O consenso de mercado é que vai entre 2,75% e 3%. Porém, se for mais que isso, pode ver mais ações caindo, a gente pode ver mais queda. E o que é bom disso tudo? Porque eu tenho caixa. Então, quanto mais barato ficar, mais barato eu vou comprar as empresas e a recuperação pode ser que seja mais rápido ou não seja, mas eu tenho tempo hábil para esperar. Então, é aquela coisa. Se você tem dinheiro para comprar as ações mais baratas, é melhor ainda para você, porque se antes aquilo custava $4.000 e agora está custando 2.200, 2.300, por que não comprar? Continua a mesma empresa, a mesma governança, tem os mesmos planejamentos, talvez ela dê uma freada, mas você conhece a capacidade dos gestores, você conhece o que os gestores podem fazer, você conhece o que a empresa pode fazer. Então, um bear market não é de todo ruim, porém, mexe com o mais importante aqui, ó. Porque se você não tem método, se você não tem a disciplina, você vai fazer o quê? Vai comprar na alta, tá? Naquela euforia, comprei a Amazon a $4.000, agora caiu, vou vender? Não é assim que funciona. Se você fizer isso, você vai quebrar. Você não vai sobreviver em lugar nenhum, você não vai sobreviver nem no mercado de ações e nem num trabalho, porque você tem que comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, quando o mercado todo está querendo simplesmente comprar. E aí essa é a hora de você vender e fazer seu lucro, e aí traz dinheiro para a mesa e vamos esperar a próxima oportunidade,
ou aportes periódicos ali disciplinados, principalmente em ETFs todo mês, e esquece como é que o mercado tá e foca em fazer mais dinheiro, em gerar mais renda, em trabalhar mais, ser mais produtivo, subir de cargo, chegar a diretor daquela empresa para aumentar ainda mais os seus aportes, para você trabalhar com o que você goste, trabalhar simplesmente por prazer, porque o seu dinheiro está garantido ali no seu dividendo caindo todo mês na sua conta e na minha conta também, porque a gente não pode deixar de pensar que eu não quero isso. Quero muitos dividendos nas minhas contas. E um quinto ponto para a gente fechar aqui sobre o consenso de se estamos em bear market ou não estamos, é que o PIB dos Estados Unidos teve uma retração de 1,5% no trimestre. Sendo assim, pessoal, é muito provável que nós estejamos em um bear market. É muito provável que os ursos estejam na rua. Não pode nem falar isso aqui, porque de vez em quando aparece urso na rua aqui, então é muito provável que os ursos tenham acordado e não estejam mais hibernando. O único ponto que não coincide para um bear market total é que a gente tem pleno emprego nos Estados Unidos. A gente tem mais pessoas desempregadas do que vagas de emprego aberta hoje nos Estados Unidos. Então, falta esse consenso. Talvez estejamos, talvez não estejamos. Eu não posso bater o martelo porque nunca é um consenso, mas pelo que eu tenho acompanhado de mercado, nós entramos num bear market devagarzinho, estamos entrando devagarzinho. Então, eu acredito que o mercado vai cair mais nos próximos meses, semanas, dias, não sei, a gente nunca consegue acertar. E se eu conseguisse acertar, vocês podem ter certeza que eu estava milionário fazendo 3 vídeos por dia, fazendo live com vocês aqui todo dia, só para rir do que está acontecendo no mercado. Então, pessoal, vamos aqui para as características que acontecem dentro de um mercado de alta e baixa. A primeira delas é a oferta e demanda de títulos. Quando a gente tem um bull market, né, um mercado de alta, a gente tem forte demanda pelos títulos e pouca gente querendo vender, ou seja, tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender os títulos, seja de ações, seja de títulos do governo, seja qualquer outro que seja. E quando a gente está num bear market, as pessoas querem vender, mas não tem tanta gente para comprar. Então tem esse descasamento. Então tá todo mundo querendo colocar dinheiro no bolso porque é melhor não ganhar nada do que perder 20, 30%. Um segundo ponto que é muito importante é a psicologia do investidor. Eu tenho esse livro aqui, ó. Cara, esse livro aqui, ó, é um dos melhores livros sobre psicologia financeira, que é o próprio nome dele em português. Em inglês é The Psychology of Money, mas ele vai falar muito sobre isso no mercado. Ele fala de tudo que o mercado já passou, de tudo que o mercado conseguiu sobreviver. Então, isso afeta muito num bear e num bull market, porque todo mundo fica extremamente assustado no bear market e vem um Warren Buffett, um Ray Dalio, Bill Ackman, Howard Marks. Quem mais faz muito dinheiro, gente? E o Darley Tomás aqui, pessoal, que eu vou fazer muito dinheiro também no bear market, porque eu cansei de apanhar. Então, subindo ou descendo, a gente vai estar ganhando, porque a vida é assim. Ou você arruma uma forma de ganhar dinheiro subindo ou descendo, ou você vai apanhar quase sempre. Então, voltando para a psicologia, a gente fica extremamente assustado e ninguém quer comprar nada no bear market. Então, tem muita gente vendendo e pouca gente para comprar. E aí, quando o mercado está em alta, aquele céu azul, né, aquele céu de brigadeiro, todo mundo compra. Vem um monte de gente que não sabe o que está fazendo e compra simplesmente pela esperança de obter um lucro. Simplesmente pela esperança de ter um lucro, mesmo que seja pequeno, porque tá todo mundo falando do mercado de ações, tá todo mundo feliz, por que não? Um terceiro ponto é que num mercado de alta significa que também a economia está indo muito bem, né? Que tá tudo encaixadinho ali, mesmo que o crescimento seja pequeno, mas ele é constante. Então, num bear market, como eu já falei para vocês, a gente provavelmente tem uma contração econômica, a gente tem uma recessão à vista. Então, pessoal, para a gente concluir aqui, a gente tem duas opções. Tá? Eu tô dando aqui duas opções para vocês, mas vocês não precisam escolher nenhuma delas, mas são as duas opções que eu, Darley, enxergo hoje. A primeira delas é, esquece do que está acontecendo no mercado financeiro e vai trabalhar. Esquece, tá? Esquece lá o home broker, está subindo ou descendo, continua transferindo. Se você transfere R$200, continua transferindo os 200, porque vai comprar mais se ele tá caindo. Se é 300, continua os 300, se é 1.000, 2.000, qualquer valor que seja, tá? E continua aportando, por quê? Porque seu foco é no longo prazo e com certeza o mercado vai se recuperar. Então, por que eu tô falando isso? Vou colocar aqui na tela pra gente acompanhar, mas um trecho aqui desse livro que eu mostrei pra vocês. De novo, gente, não deixem de ler esse livro, vai ajudar muito vocês, principalmente nesses momentos difíceis. Tá aí, e ele fala o seguinte: você sabe o que aconteceu entre 1850 e 2010? O primeiro tópico aqui é 1,3 milhões de americanos morreram enquanto lutavam em 9 grandes guerras, ou seja, olha isso, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã e todas as outras guerras que os Estados Unidos se envolveu. O segundo ponto é cerca de 99,9% de todas as empresas que foram criadas
faliram, 99,9%, pessoal. Terceiro tópico é 4 presidentes dos Estados Unidos foram assassinados. O quarto ponto é 675 americanos morreram em um único ano de uma pandemia de gripe, tá? A gente tá falando de pandemia de gripe aqui. O quinto ponto é 30 desastres naturais separados mataram pelo menos 400 americanos cada. O sexto ponto é 33 recessões duraram 48 anos acumulados, ou seja, de 160 anos analisados aqui, a gente teve somente 112 que não foram recessão, então a gente teve um terço praticamente do período, não exatamente um terço, mas quase um terço do período somente de recessão. 7. O número de gurus que previram qualquer uma dessas recessões é quase zero, foi o que eu falei para vocês, eu não tô aqui para acertar. 8. O mercado de ações caiu mais de 10%, pelo menos 102 vezes depois de uma alta, né? Então, sempre que dá uma alta, o mercado caiu mais de 10%, 102 vezes. Então, tipo assim, não tem como prever, pessoal. Às vezes subiu e aí tem uma queda de 10% e todo mundo fica apavorado. Ponto 9 é as ações perderam um terço de seu valor pelo menos 12 vezes. O ponto 10 é a inflação ultrapassou 7% em 20 anos separados, ou seja, 20 vezes praticamente. 11. As palavras pessimismo econômico apareceram nos jornais pelo menos 29 mil vezes, segundo o Google. Então, pessoal, vai passar. Mesmo que a gente esteja num bear market, vai passar. Não tem jeito. Olha tudo isso que eu listei para vocês, somente o que aconteceu no mundo Estados Unidos, né? No mundinho aqui Estados Unidos, que não representa o mundo todo, apesar de ser muito importante na economia mundial, não é tudo. Então, pessoal, as crises passaram, o bear market passou e a maioria dos seres humanos conseguiu sobreviver a tudo isso. Então vai passar, é só mantenha o que você tem para fazer, continua aportando, ou como segundo ponto, você pode aprender coisas mais sofisticadas, você pode aprender a operar vendido, você pode aprender a operar opções, que eu não recomendo, tá? É muito arriscado, precisa de muito estudo, precisa de muita dedicação. Então o que eu recomendo é continue aportando, independente de como o mercado está, porque vai passar, tudo isso vai passar e daqui a pouco você não vai lembrar do que aconteceu em 2022. Beleza? E lembre-se que o mercado de ações no longo prazo sempre apresentou um retorno positivo, como vocês podem ver aí na tela. Com isso a gente finaliza esse vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham aprendido assim como eu aprendi para construir esse vídeo para vocês. Tamo junto e é só o começo.